E para a entrevista dessa semana, mais do que especial, a professora Thaís Cristóforo Silva, que vai nos atender dessa vez. Já agradeço muito pela oportunidade. Eu vou começar lendo aqui brevemente aqui a biografia. A professora Thaís estuda os sons das línguas, com ênfase no português brasileiro e no inglês. Mestre em Linguística pela UFMG e doutora em Linguística pela Universidade de Londres. Autora dos livros, que aliás tenho todos aqui, Fonética e Fonologia do Português, esse clássico da literatura na área brasileira. Pronúncia do Inglês, que é esse aqui, que o Sérgio, inclusive, mencionou que usa bastante nos seus projetos. Fonética Acústica, que é esse último que eu li, precisei estudar para a minha aula na Unicamp, e também Dicionário de Fonética e Fonologia, extremamente útil como referência. Criadora e coordenadora do site fonologia.org, que tem por objetivo ensinar fonética e fonologia. Atua na pós-graduação da UFMG, onde acolhe alunos interessados em estudar aspectos fonéticos e fonológicos das línguas naturais. É pesquisadora do CNPq e FAPMIG. Tem a página no Instagram, @fonética-fonologia, em que disponibiliza diversos cursos abertos para o público em geral. Eu gostaria de adicionar que talvez maior que esse conhecimento, só o amor que ela tem pela educação e a generosidade. Eu, inclusive, sou bastante beneficiado por essa generosidade. Professora Thaís, muito obrigado por ter aceito esse convite. É uma honra para nós ter você aqui. Prazer é meu. Eu conheci primeiro o Ivan, depois o Sérgio e agora o Eduardo, né? Eu acho a iniciativa de vocês brilhante. E sim, Ivan, eu sou apaixonada por educação, mas a gente, como educador, tem que saber que a gente está no presente e que o futuro é construído por todos, né? E que qualificar pessoas é, de alguma maneira, construir o futuro. É por isso que eu trabalho nessa área, né? Tentando fazer um futuro melhor. E com certeza tem plantado muitas sementes para o futuro aí, professora. Obrigado por isso. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria para começar esse bate-papo é, visto que o nosso podcast tem essa ideia, né, de aprendizagem do idioma, né? Qualquer pessoa pode aprender uma segunda língua? Tem gente que acha tão difícil, mas tem gente que fala que é impossível. Qual a sua opinião? Olha, do ponto de vista humano, do ser humano, cognitivo, qualquer pessoa sem algum déficit fisiológico pode aprender uma língua. Inclusive, com algum tipo de déficit cognitivo, a pessoa pode aprender uma língua. Não só uma língua, como qualquer outra língua, né? Então, você aprende geralmente uma língua como língua nativa, e qualquer pessoa pode aprender o que a gente chama de primeira língua, ou língua nativa. E, obviamente, que você pode aprender mais de uma língua. Como que você aprende essa outra língua? Interessantemente, você usa os seus princípios gramaticais que você usou para a sua língua materna, para a sua língua nativa, e você vai usar para a sua L2, para que é a segunda língua que você vai aprender. E é lógico que as coisas ali vão se cruzar. Por quê? Porque a nossa habilidade cognitiva de humanos é aprender línguas. É como se a gente tivesse um aparatozinho aqui para aprender línguas. Uma vez que você aprendeu uma, você não vai aprender a outra da mesma maneira que você não tinha nada anterior. Você vai aprender essa outra aqui junto com essa que você já tem. E é por isso que nós temos sotaque. Então, você querer aprender uma língua sem sotaque é quase que impossível, né? Eu brinco com os meus alunos e eu digo, só se morrer e ressuscitar. E por quê? Porque você não tem a habilidade fisiológica? Não, você pode ser o que é chamado near native speaker, né? Que você fala quase igual ao nativo. Só que aí você tem uma febre e você delira na sua língua materna. Então, por quê? Porque quando você fala uma segunda língua, você já tem lá no seu cérebro, na sua gramática, sua cognição, uma primeira língua. Então, respondendo à pergunta, pode aprender uma língua? Sim, pode aprender até mais de uma língua, né? E dentro das nossas capacidades cognitivas, obviamente.
Espero ter respondido. Não, respondeu muito bem. Legal. E professora, qual que seria a diferença entre fonética e fonologia? E eu aproveito também para emendar essa pergunta com outra. Por que estudar a fonética e a fonologia tanto do português quanto do inglês faz tanta diferença? Ótimas perguntas. Obrigada por isso, porque é a minha área de atuação, né? Eu estudo sons há muitos e muitos anos. Então, as áreas da ciência que estudam os sons são a fonética e a fonologia. E a fonoaudiologia? A fonoaudiologia estuda a patologia de fala, problemas relacionados com a patologia. Então, a fonética e a fonologia são áreas da ciência que teorizam, que constroem conhecimento acerca do sistema sonoro. E por que são duas áreas? São duas áreas porque a teoria linguística evoluiu nessa direção. Nós tivemos, ao longo do desenvolvimento linguístico, uma separação entre o que é do mundo empírico, físico, e o que é do mundo cognitivo, gramatical. Isso lá no Saussure, no início do pensamento linguístico. Então, o que é fonético, ele é físico. Eu falo, lá, eu posso te explicar o que está acontecendo do ponto de vista físico. A fonologia vai ser gramatical do ponto de vista cognitivo, vai ser dedutivo, inferencial. Então, essas duas áreas, na verdade, elas são conectadas. Elas são separadas por uma questão teórica da linguística, e não porque, de fato, elas são separadas. Então, para definir, considerando que tem essa separação na linguística, a fonética trata do mundo empírico. O que é empírico? O que eu posso quantificar. Eu posso explicar dentro de uma realidade. Então, se eu quero te explicar como produzir uma vogal como A, eu posso te explicar. Olha, pega a sua boca, abre, faz assim. Eu tenho parâmetros físicos para descrever essa vogal. Eu posso também descrever essa vogal do ponto de vista acústico, em termos de duração, em termos de Hertz, de decibéis, que é também empírico, mesurável, né, do mundo físico, quantificável, descritível. Só que o mundo não é assim. Nós não falamos com simplesmente com essa produção da fala. A gente fala com o cérebro da gente. E é isso que a fonologia explica. Né? Como é que a gente é capaz de entender a língua e ser capaz de saber que algo como espclat não é uma palavra do português. Poderia ser? Poderia, só não é. Por que não é? Porque não cabe na fonologia, mas todos os sons estariam ali possíveis no português. E aí, como que a gente leva isso para a segunda língua? Por que vale a pena estudar isso? Quando você fala a sua língua nativa, queiramos ou não, se você não tem algum treinamento linguístico, você vai achar que fala alguma coisa que de fato você não fala. Tem as brincadeiras aí, né, pelo mundo afora, assim, pó, aí assim, pode pôr pó. Aí você fala, são os mineiros que falam assim. Não, você anda no Brasil inteiro e alguns fenômenos que seriam dessa redução linguística acontecem. Por exemplo, o infinitivo dos verbos, mesmo se você fala porta, carta, ou porta, carta, pronunciando esse R, nos infinitivos as pesquisas mostram que esse R foi embora. Que você fala cantar, fazer, comer, ir, e assim por diante. Ninguém combinou isso. Isso é a fonologia que se organizou dessa maneira. Mas quando você for falar algo como irei, esse R que não é pronunciado, ele vai aparecer. E você sabe lá na sua fonologia que esse R do irei você não pode sumir com ele, que você pode do i. Então, isso que seria a organização gramatical. E daí, vou dar um exemplo para o inglês, tá? Levando esse conhecimento para o inglês. Nós, brasileiros, conhecemos dois sons, que é th e the. Por quê? Porque em algum momento da nossa vida nós encontramos alguém que fala afim, filha, azul, cava, até o Cazuza. Se você escutar as músicas do Cazuza, o Cazuza fala assim, né? Mas ele não fala todos os sãs e os assim. Ele não fala sapato, ele não fala sapato, ele fala sapato. Porque ele só faz esse entre vogais. E esse é o caso típico dos desvios fonológicos que os pais levam os filhos para a fonoaudiologia.
A gente conhece esse som na cabeça da gente, está lá na cabeça da gente. A gente não sabe explicativamente que é um desvio fonológico, mas a gente já escutou. Aí a gente vai dar aula de inglês. Aqui a gente fala, olha, tem think, thought, those. Aí a gente implica com os alunos da gente que tem o the e o the, porque a gente conhece eles já. Então a gente fica, a gente leva um conhecimento do L1 lá para o L2, fala, olha, tem que falar o the, tem que falar o the, porque senão você não está falando inglês direito. Mas veja que o som mais difícil para os brasileiros é um som que não existe no inglês, né? O som mais difícil no inglês para os brasileiros é um som que não tem no português, que é o nha, nha, que é igualzinho um g, como gagagá, só que ele é nasal, você tem que abaixar o úvula. Então tem gagagá, nha, nha, nha. É igualzinho. Então, sing a song, é esse som. Nunca você encontra um professor de inglês ensinando esse som para os alunos. Não, nunca não, né? Deve encontrar alguns professores de inglês falando com os alunos. Mas eles não têm o conhecimento técnico, fonético e fonológico para passar isso para o aluno deles. Mas como eles têm lá, no português, eles trouxeram o the e the, eles levam para a sala de aula. É por isso que se estudar o conjunto do português, você conhece o português, você leva para o inglês, você é capaz de contribuir para os seus alunos, até para o seu próprio falar do inglês. Então, é por isso, Eduardo, que eu acho que estudar fonética e fonologia é crucial, até porque a primeira coisa que você aprende na sua língua 1 não é a conjugação verbal, preposição. A primeira coisa que você aprende como criança é gagagá, lá, 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 bababá. Aí você vai falar com o seu pai, me dá um patinho. Você não é patinho, é pratinho. E você vai construir sonoridade. E a sonoridade é geralmente negligenciada no ensino de língua estrangeira, porque, eu não sei, acho que é a tendência do Brasil, porque tem outros países que privilegiam o ensino da sonoridade desde o início de ensino de língua. Espero ter respondido. Respondeu muito bem, obrigado. Respondeu sim. Antes de o Sérgio passar para a pergunta dele, então, você diria que um professor que deseja avançar nos estudos e, ok, eu quero saber mais fonética e fonologia, ele deveria começar sabendo fonética e fonologia do português? Olha, isso é contraditório, mas eu, como estudiosa, diria que sim. Por quê? Porque se você tem consciência, awareness, né, da sua língua materna, você aceita que na língua estrangeira vai ter variação, vai ter coisas que você não sabe também. Muitas vezes, quando eu falo com as pessoas, nós comemos o R de alguns sons, como outro dia, livro de matemática, a gente, em vez de falar outro, a gente fala outro, né, outro dia, 4:30, em vez de 4:30. Só que na cabeça da gente, a gente acha que fala outro, 4 e livro. Mas na prática não fala. Se você sabe por que você faz isso, entende isso e aceita que de vez em quando você vai falar livro e de vez em quando você vai falar livro e as outras palavras, você é capaz de aceitar isso numa língua estrangeira e você é capaz de aceitar o tanto que você pode ir com o conhecimento linguístico e aceitar que você não vai ser necessariamente nativo. Você pode ser muito bom, mas não necessariamente um nativo, simplesmente porque você não é nativo. Então, o L1 te ajuda a compreender quanto complexa é a organização dos sons e o quanto que, se você for levar isso para a língua estrangeira, que variedade que você vai falar. Você quer falar uma variedade do norte de Nova York? E aí, tá bom, mas você é o quê? Você é o garçom lá do restaurante ou você é o executivo que mora no prédio? É complicado e a gente acha que é possível falar uma língua sem ter uma marca da nossa língua primeiro. Então, quando você conhece o L1, é melhor para que você possa compreender o que acontece no seu L2. Perfeito, obrigado. E aí, Sérgio? Thaís, os alunos brasileiros, eles falam muito em ter sotaque americano, sotaque britânico. Qual que é a sua opinião a respeito e o que a fonética e fonologia podem nos ensinar sobre isso? Ótima pergunta, obrigada, Sérgio. Isso está alinhado com o que eu disse antes, né? Se você conhece a sua língua, você sabe que tem variação, na prática você sabe que tem variação. Você só tem uma coisa estereotipada de que tem unidade
porque a gramática enquanto volume, livro, né, nos diz que tem unidade, porque a gente tem a língua falada em igrejas, em rádios, em TV, hoje em dia menos tão formal, né, inclusive assim, em igrejas ou qualquer situação assim. Mas o que acontece é que construir uma variedade linguística, você constrói ela de pequenininho como? Com seu pai e com sua mãe, né? Você não sai e vai para a rua, a não ser que você viva num campo de refugiados, você vai ter um nicho restrito de convivência. E aí você vai expandindo isso com o tempo. E você constrói o sotaque ou o falar da sua comunidade. É por isso que você, às vezes, conhece 3 irmãos que você fala assim, nossa, mas vocês falam iguais, de uma forma igual, vocês conversam da mesma maneira. Porque eles aprenderam numa situação de compartilhamento. Então, é isso que você não tem na sua língua estrangeira. Você não tem pertencimento linguístico. Não só pertencimento linguístico, mas pertencimento social. Você pode ser um near native speaker, mas aí quando você chega, tá lá numa mesa de bar, todo mundo feliz, contando o caso, aí a pessoa fala assim, nossa, mas aquele show da Xuxa era muito bom, né? Aí você não viveu a sua infância ali, você não tem ideia. Você tem 50 anos e aquilo aconteceu na vida das pessoas quando elas tinham 5. E você fica assim, é mesmo. Porque você não tem pertencimento, você não tem família, você não sabe construir relações sociais. Então, você tem limitações de pertencimento quanto a esse social, quanto ao emocional e quanto ao cultural. Agora, você pode falar muito bem uma língua? Pode. Você pode, inclusive, decidir qual o sotaque que você quer. Vou te dar um exemplo, estou sendo um pouquinho longa, mas só para eu gosto de ilustrar. Nós temos 2 tipos de sotaque, um que é falado na Inglaterra e outro nos Estados Unidos, mas tem outros lugares, vamos colocar esses 2. Nos Estados Unidos, você pronuncia o som de R no final de sílabas, então você diz car, park, você pronuncia esse R. Na Inglaterra, no Reino Unido, você vai dizer park and car, e não pronunciar esse R. Ah, mas eu fui na Escócia e pronunciava o R. Gente, é assim mesmo. Você vai em Boston e não pronuncia um R. Então, essas coisas são estereotipadas. Uhum. Então, você pode tomar a decisão consciente, enquanto aprendiz, que você vai pronunciar os R's no final de sílaba. E aí você vai soar mais americano. E se você for soar mais americano, você não vai falar alguma coisa como Apple. Você vai falar Apple. Você não vai falar alguma coisa como cat, você fala cat, porque o A é mais aberto numa variedade norte-americana. Então, você pode aprender essas macropropriedades e, a partir delas, construir o que é chamado um sotaque consistente. O que significa isso? Que quando você aprendeu que a sua vogal correspondente ao E, que é o A juntozinho com o E, o símbolo, todas as vezes que você for fazer essa vogal, você vai fazer algo como E. E aí você vai replicar isso e vai construir uma consistência no seu sotaque. E é isso que faz um sotaque homogêneo, consistente e inteligível. E nesse sentido, ler símbolos fonéticos faz toda a diferença, porque você pode replicar a informação. Legal, Perfeito. perfeito. Muito bom. Joia. Bom, agora vamos falar, mudando um pouquinho de assunto, porque dá para ficar falando sobre isso aí por muitas horas, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos falar sobre academia um pouco. A parte de academia. A professora é mestre, doutora e atua na pós-graduação da FMG. Então, como que a professora vê a carreira acadêmica no Brasil hoje? Olha, quando você decide seguir a carreira acadêmica, você decide ser pesquisador. Infelizmente, no Brasil, a carreira de pesquisador, na maioria das frentes científicas, não é muito valorizada. As pessoas viram para mim e falam, você só faz pesquisa? Tá bom, né? Eu só faço pesquisa, porque é um dos meus carros-chefes. Eu escrevo livro, eu dou aula, eu faço outras coisas. Mas fazer pesquisa demanda tempo, atenção, dedicação. E o que é fazer uma pesquisa? Você nasce com uma mente ilustre e fala, ai, amanhã eu vou ter uma ideia linda e vou fazer uma pesquisa sobre isso. Não, você tem que conhecer
estar atento e observar o que está acontecendo ao seu redor e ter uma pergunta de pesquisa. E aí essa pergunta de pesquisa precisa ser respondida. Para responder essa pergunta de pesquisa, você precisa de teorias. E aonde que você vai conhecer sobre teorias? No mundo acadêmico. Então, você tem que fazer primeiro você tem que ser curioso. Eu digo que todo cientista tem que ser curioso e gostar de fazer perguntas e saber que muitas dessas perguntas não terão respostas, porque nós não temos, às vezes, teoria ou elemento para responder às perguntas. Por isso que as perguntas têm que ser respondíveis, né? E como que você constrói isso? Bom, primeiro você tem que fazer uma graduação, aí descobrir a área que você gosta de estudar, porque se você for fazer um mestrado ou doutorado numa área que você não gosta, só sofrimento que vai junto com você. Então, primeira coisa, você tem que ter algum grau de paixão com aquilo e vontade de responder perguntas. E diante dessa vontade, você vai passar por um mestrado, que todo mundo tem crise no mestrado, queria fazer outra coisa na vida, mas é assim mesmo, porque se fosse fácil, todo mundo teria, né? Porque você conhece muito sobre pouco, né? Assim, você conhece... O meu mestrado foi uma descrição de uma língua indígena brasileira. Só eu tinha interesse naquela língua. Os índios mesmo, na época, não tinham interesse em descrever, nem tinham elementos teóricos para descrever. Eu não conhecia ninguém que conhecia nada sobre a língua. Eu fui a primeira pessoa a descrever aquela língua. Então, era eu conversando comigo mesmo o tempo todo. Era um sofrimento, porque eu tive que descobrir do nada como que a língua funcionava. E eu tive crise? Claro que eu tive. E sobrevivi, tanto que eu quis fazer doutorado e assim por diante. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma pergunta de pesquisa, querer respondê-la, saber que você pode, talvez, não conseguir respondê-la, e fazer o seu melhor para seguir. E, infelizmente, na maioria das carreiras no Brasil, mesmo você tendo doutorado, o que te resta é dar aula, né? Tem a Fiocruz, tem a área da ciência e a área de engenharia tem mais disponibilidade, talvez, de bolsas, mas na área de línguas, por exemplo, é um mundo acadêmico que te leva para dar aula na universidade. Bacana. Obrigado, professora. Ainda falando sobre carreira e aperfeiçoamento, que recursos que os professores e também alunos que ainda não são professores, mas talvez gostariam de ter isso como uma carreira, podem encontrar para saber mais sobre fonética e fonologia? O que você recomenda? Bom, primeiro vem estudar comigo, né? Que eu ofereço vários cursos aí no Instagram, fonética.fonologia. Tem que procurar quem tem interesse por essas áreas. Eu ofereço cursos porque eu gosto de criar pessoas que conheçam sobre aquela área para eles seguirem o futuro, né? Porque são esses novos jovens que estão aprendendo algo que eu sei, eles que vão dali para frente seguir no conhecimento. Então, o que você pode fazer? Primeiro, encontre o seu grupo. Aonde que você encontra? Como eu disse, você pode vir estudar comigo, mas você pode procurar um curso como matéria isolada numa universidade. A coisa mais importante é você saber que área que você quer estudar, porque tem algum grau de especificidade, né? Por exemplo, se é na fonética, essa grande diferença entre fonética e fonologia, ela está dentro da universidade. A fonética vai ser mais empírica, experimental, e a fonologia, os modelos que eu trabalho, os modelos teóricos que eu trabalho em fonologia, eles são experimentais, mas tem modelos que não são experimentais. Então, você tem que descobrir o seu nicho e seguir atrás. Leiam, né? O Ivan está aí com esses 4 livros que eu escrevi. Leia. Aí tem coisa, gente, eu, que sou altamente experiente no estudo de sons, tem horas que eu leio um artigo e falo assim, ai, gente, o que ele queria falar aqui? Eu tenho que ler o mesmo artigo 3 vezes para entender. Então, você entender também que você não vai sentar, abrir um livro e, de repente, aprender tudo. Aprender é demorado e a gente não sabe se já aprendeu 32%, 47% ou 78%. É um contínuo, né? E esforço, e tempo, e encontrar parceiros. Né? A coisa mais importante é ter alguém para conversar com você sobre aquilo. Você pergunta, como que eu estudo isso? Eu vi um artigo
né? Junte-se a grupos, né, de estudo. Tem o GT de Fonética e Fonologia, que é o grupo de trabalho de fonética e fonologia da Ampol, que é restrito para professores e alunos de pós-graduação, mas você pode se juntar no Instagram deles e tem informações sobre publicações, congressos. Vai num congresso também. Chega lá, você não entende nada no congresso. Quantos congressos da minha vida que eu já fui que eu ficava assistindo, falava assim, gente, essa pessoa está falando alguma coisa que eu jamais vou entender. E depois fui ler, estudar e entendi. Então, faz parte do conhecimento ser paciente e persistente. Perfeito. Muito bom. Alguma colocação a mais aí, meninos? É isso aí? Eu agradeço muito por essa oportunidade. Queria dizer, não só para vocês três, mas para todo mundo que venha assistir, né, esse podcast, que assim, eu sou uma pessoa bem acessível, às vezes eu não respondo e-mails imediatamente, porque minha caixa de e-mail nunca termina, mas eu tenho feito lives regularmente, uma vez por mês, mais ou menos, e se me enviarem perguntas, geralmente eu comento sobre elas nas lives, eu faço um post no Instagram, e eu quero me sentir acessível, né? Justamente por isso, para que mais pessoas saibam as coisas. Meu sonho de consumo, por exemplo, seria os alunos de inglês saberem ler transcrições fonéticas, ao invés de ficarem querendo falar como inglês americano ou inglês britânico. Mas falar, é assim, né? E aí poder utilizar esse conhecimento para melhorar o conhecimento que eles estão adquirindo. Mas aí a gente segue junto e eu agradeço mais uma vez. A gente que agradece, professora. Muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente possa conversar outras vezes e quem sabe até pessoalmente aí, né? Aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Muito obrigado, viu? Tá bom, foi ótimo conversar com vocês. Obrigado, Thaís. Obrigado.